Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês esse luxuoso suplá aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais rica. Um biquinho super delicado, com esse ponto aqui que ficou sobreposto à peça, ficou super bonito. Então, espero aí que vocês gostem da peça, que vocês façam bastante essa peça. Aqui é onde eu usei o encanto, vocês podem usar o fio Barroco Max Color mesmo, o Barroco Multicolor, tá? Número 6. Aqui é só uma sugestão, né, que eu quis dar pra vocês, mas vocês podem utilizar aqui pra fazer a sobreposição com o Barroco Max Color número 6 ou Barroco Multicolor também, tá bom? Aí fica a gosto de vocês. Vocês podem também usar restinhos de fios para fazer, né, essa telinha aqui, que vai ficar colorido, vai ficar bem bonito. Aí, vocês podem fazer uma carreira de cada cor, ou 2 carreiras de cada cor, vai depender aí dos restinhos de fios que vocês tenham e que vocês queiram utilizar aí para fazer essa peça, tá bom? Essa peça também aqui, vocês podem fazer uma capa de almofada, vai ficar maravilhosa. É só vocês fazerem daí a parte da frente como eu ensino aqui, né? Até o bico. Aí, a parte de trás, vocês façam igual, só que não façam a tela. Se quiserem também, pode fazer com a tela, né? Aí, façam igual eu fiz aqui, somente com o barroco natural, até a carreira de ponto baixo, né? Então, você faz a costa da almofada somente igual eu fiz aqui, até a carreira de ponto baixo, para vocês emendar daí na parte de trás, deixando a abertura para você conseguir pôr o enchimento, né? Daí você pode colocar um botão para fechar, ou um cordão, né? Vai ficar bem bonita, bem bacana também. Então, fica aí uma sugestão para vocês, né? Eu faço uma peça, já fico imaginando várias outras peças com o mesmo modelo, né? Que a gente pode aproveitar. Então, espero aí que vocês gostem da aula, que vocês consigam fazer, tá? Eu quero ver muito aí as peças de vocês prontas. Eu quero ir lá ver, comentar e compartilhar. Então, não esqueçam de me marcar aí quando vocês postarem a peça de vocês nas redes sociais de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para fazer essa peça, eu vou utilizar aqui o Barroco Natural número 6. Vamos precisar de mais ou menos 175 gramas, tá? Vamos utilizar também o fio Encanto, essa cor é a 7577. E vamos precisar de aproximadamente 82 gramas, tá? Vai precisar também de cola universal da Círculo, tesoura para arremate, agulha de tapeceiro para arremate e uma agulha de crochê número 4, tá? Essa aqui é a Clover. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, vou iniciar aqui com o Barroco Natural, com o anel mágico. Faz uma correntinha e solta do dedo. Aqui eu vou subir mais uma correntinha. E aqui dentro do anel, eu vou colocar 16 pontos altos. Não vou contar as 2 correntinhas como um ponto, tá? Então, a gente tem que ficar com 16 pontos altos dentro do anel e mais as 2 correntinhas. Então, fiquei aqui com 16 pontos altos, mais as 2 correntinhas iniciais. Aí, é só pegar essa ponta e puxar pra fechar. E vamos fechar a carreira aqui no primeiro ponto alto. Não vou fechar nas correntes. Vou fechar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um ponto, no próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base, até o final da carreira.
Cheguei aqui ao final da carreira, terminei então a carreira com um aumento, e aqui tá meu primeiro ponto baixo. Essa alcinha aqui é do fechamento da carreira, então não vou contar como ponto. Então, vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fechar a carreira aqui com ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo e dou uma esticadinha na laçada, vai equivaler ao meu primeiro ponto. Aí, laço o fio, volto no mesmo ponto, puxo a laçada. Aí, vou laçar e vou tirar tudo de uma vez. Aí, faço uma correntinha. Laço o fio, vou no próximo ponto, laço e puxo a laçada. Laço o fio, volto no mesmo ponto e puxo a laçada. Aí, laço, tiro todas essas laçadas, fica com duas, laço e tiro as duas. Aí, faz uma correntinha. Laço o fio, vai vir no próximo ponto e vai repetir a mesma coisa. Vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha. Laço o fio, vai no próximo e repete. 2 pontos fechados juntos. Então, você vai seguir assim por toda a volta, até o final da carreira. Então, cheguei aqui ao final da carreira e fiquei com 24 blocos aqui de 2 pontos fechados juntos, separados por uma correntinha. Aí, vou fechar minha carreira aqui no primeiro bloco. Com um ponto baixíssimo. Aí, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo só na alcinha de trás. Aí, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo também na alcinha de trás. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, fiz aqui 4 pontos baixos, todos na alcinha de trás. Aí, no próximo ponto, vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos no próximo ponto. Aí, no próximo, um ponto baixo, vou fazer um total aqui de 4 pontos baixos. Opa! Então, fiz mais 4 pontos baixos, um em cada ponto, no próximo um aumento. Então, você vai seguir fazendo assim até o final da carreira. 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, sempre na alcinha de trás. Então, finalizando aquela carreira, eu vim fazendo 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, e ao final da carreira, eu terminei a carreira com 7 pontos, tá? Pra fechar certinho a sequência que eu quero fazer na próxima carreira. Então, aqui fiz o aumento e terminei a carreira com 7 pontos, ao invés de fazer 4 pontos e um aumento e sobrar 2 pontos, ok? Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas pro primeiro ponto alto e vou fazer mais 3 pontos altos, agora nas 2 alças do ponto normalmente, tá? Essa carreira aqui de ponto baixo é necessário que seja feita na alça de trás, porque depois, quando a gente for fazer o detalhe lá em dourado, a gente precisa dessas alcinhas livres aqui pra gente trabalhar nelas, tá? Então, aqui pode trabalhar normalmente nas 2 alças do ponto. Então, vai ser 4 pontos altos e um aumento no próximo ponto. 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E um aumento no próximo ponto. Então, você vai fazer essa repetição até o final da carreira. 4 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento.
Cheguei aqui ao final da carreira. E sempre fazendo 4 pontos altos e um aumento. 4 pontos altos e um aumento. E vou fechar minha carreira aqui no primeiro ponto, na segunda correntinha. Com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento por toda a carreira. Então, o aumento vai ser 2 pontos no mesmo ponto. Então, trabalhe assim por toda a volta. 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. Então, finalizei aquela carreira fazendo 5 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. Aí, chegando aqui ao final, é só fechar a carreira aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira novamente, faço 2 correntes. Como a gente trabalhou na carreira anterior 5 pontos altos e um aumento, nessa carreira eu vou trabalhar 6 pontos altos e um aumento. Então, fiz aqui 6 pontos altos, então, no seguinte, eu faço 2 pontos no mesmo ponto para formar um aumento. 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos, então, no próximo ponto faz o aumento. Então, você vai seguir assim por toda a volta, fazendo 6 pontos altos e um aumento, 6 pontos altos e um aumento, tá? Você vai fazer um total aqui de carreiras de pontos altos de 9 carreiras, tá bom? Em todas as carreiras, você irá fazer aumento. Então, nessa carreira aqui, a gente fez 6 pontos altos e um aumento. Na próxima carreira, você faz 7 pontos altos e um aumento, 7 pontos altos e um aumento por toda a carreira. Na próxima, 8 pontos altos e um aumento, 8 pontos altos e um aumento por toda a carreira. Na próxima, 9 pontos altos e um aumento, 9 pontos altos e um aumento, repete assim por toda a carreira, tá bom? Até que você tenha 12 pontos altos e um aumento, 12 pontos altos e um aumento, tá bom? Que vai dar um total de 9 carreiras aqui de pontos altos após a carreira aqui de ponto baixo. Então, como daí não tem segredo, né? É só vocês ir respeitando aí os aumentos a cada carreira. E eu vou fazer então as minhas carreiras aqui e volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, já fiz aqui minhas 9 carreiras de pontos altos, tá? Então, a primeira carreira eu fiz de pontos altos, eu fiz 4 pontos altos e um aumento. Na segunda carreira, 5 pontos altos e um aumento. Na terceira carreira, 6 pontos altos e um aumento. Depois, 7 pontos e um aumento. Depois, 8 pontos e um aumento. 9 pontos e um aumento. 10 pontos e um aumento. 11 pontos e um aumento. E terminei com 12 pontos altos e um aumento, tá bom? Em todas essas 9 carreiras, eu fiz 11 aumentos, tá? Em cada carreira, eu fiz 11 aumentos, ok? Então, daí a peça ficou assim. Então, daí, após ter terminado as carreiras de pontos altos, a gente vai ter que parar um pouquinho com o barroco natural, tá? Então, coloquei esse marcador aqui, ó, pra não desmanchar nosso trabalho. E vamos usar agora, então, o fio encanto, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, essa carreira aqui que ficou com os pontinhos aqui, tá bom? Então, vou pegar aqui meu fiozinho, vou fazer a laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer ponto. Essas alcinhas que ficaram aqui sem usar, vou prender meu fio.
fazer aqui um ponto baixo e 4 correntes. Vou pular num ponto de base e vou fazer um ponto baixo no próximo. 4 correntes. Pulo um ponto de base, um ponto baixo no próximo. 4 correntes. Pulo um ponto de base, um ponto baixo no próximo. Então, você vai contornar aqui toda essa carreira aqui onde tem esses pontinhos em relevo, com argolinhas de 4 correntes, tá? Pulando um de base e prendendo com ponto baixo no próximo ponto. Pulo um ponto de base e um ponto baixo no próximo ponto. Então, finalizando aqui a carreira, eu fiquei com 24 argolinhas, tá? A minha 24, então, é essa aqui que eu vou finalizar agora. Então, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Por 2 pontinhos. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro da argola. Agora, repito, 4 correntes. E prendo na próxima argola. 4 correntes. Prendo na próxima. 4 correntes. E prendo na próxima argola. Então, você vai contornar toda essa carreira de novo, fazendo argolinhas de 4 correntes e prendendo agora dentro da argola. Chegando aqui ao final da carreira, fiz 4 correntes e vou prender com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Sempre a finalização da carreira vai ser assim. Aí, você caminha aqui pro meio da argola com ponto baixíssimo. E faz um ponto baixo dentro da argola. Agora, faz 5 correntes. Prende com ponto baixo na próxima argola. 5 correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Então, você vai trabalhar por toda a volta, fazendo 5 correntes e prendendo com ponto baixo dentro da argola. 5 correntes e um ponto baixo dentro da próxima argola. Vai fazer isso por toda a volta, tá? Então, a gente vai trabalhar essas argolinhas sempre aumentando uma correntinha a cada 2 carreiras, tá? Então, vai ser 2 carreiras com 4 correntes, 2 carreiras com argolinhas de 5 correntes, 2 carreiras com argolinhas de 6 correntes, 2 carreiras com argolinhas de 7 correntes e 2 carreiras com argolinhas de 8 correntes, tá bom? Então, sempre o início da carreira você vai ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio da argola, tá? Aqui, como é 5 correntes, você faz 3 pontos baixíssimos e um ponto baixo dentro da argola, tá bom? Tenta deixar sempre o ponto baixo bem no meinho da argola, para que fique iguais os outros pontinhos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas argolinhas e volto mostrando pra vocês como que ficou e como que a gente vai prender daí essas argolas, tá? Mas, então, é só seguir fazendo, a cada 2 carreiras, você aumenta uma correntinha nas argolinhas, ok? Então, vou fazer as minhas aqui e volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, já terminei aqui minha telinha, ó. Então, ficou assim. Deu um total aqui de 10 carreiras, tá? Com fio em canto. Então, pra contar,
Pra quem tem dificuldade de como contar, só você fazer assim, ó. Aqui temos a primeira argola, né? Daí aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então, fiz aqui 2 argolas com 4 correntes, 2 argolas com 5 correntes, 2 com 6, 2 com 7 e 2 com 8, tá? Então, ó, daí dá bem certinho aqui em cima. E daí, a gente volta agora, então, com a cor cru, pra gente prender, então, essa telinha. Mas antes, eu vou finalizar aqui, ó, com vocês, essa pontinha, pra mostrar pra vocês como que eu faço aqui o acabamento com fio encanto. Por ele ser um fio liso, né, e não ter como a gente abrir ele pra fazer o nozinho. Eu vou caminhar com ele aqui. Deixa uma pontinha maiorzinha, ó, para que você consiga caminhar com ele para fazer o acabamento. Aqui eu vou fazer um nozinho. E vou cortar. Primeiro eu vou dar um pinguinho de cola, tá? Daí eu vou cortar e colocar mais um pouquinho de cola. Então, aqui eu vou vir primeiro com um pinguinho de cola. Vou usar a cola universal. Colocar aqui, ó. Opa! Aí eu corto esse fio. E trago ele aqui, ó. Achatando ele aqui na cola e passando mais um pouquinho de cola na pontinha, para que ela também, o fio não se abra, tá? Aí, fica assim, ó. Tem que trazer mais longe essa pontinha para arrematar, para caso ela venha se soltar, ela não desmancha o trabalho, né? Ela vai ter que caminhar um pouco mais até chegar no nó. Então, é bom sempre deixar uma pontinha maior para arrematar. Então, aqui eu vou aguardar secar pra gente dar continuidade. Então, conforme ela vai secando, eu vou dando uma achatadinha na cola, para que ela fique bem coladinha mesmo. Então, agora a gente vai prender essa telinha aqui sobre a peça. Então, você vai ajeitar bem certinho a telinha aqui, ó, sobre a peça, para você começar a emendar. Então, aqui que tá o meu fio, eu vou puxar minha argolinha aqui pra mim ir prendendo ela. Então, aqui eu tinha feito uma correntinha, vou voltar aqui, ó, já prendendo, entrando aqui, pegando a argolinha e fazendo um ponto baixo lá no primeiro ponto. Dou uma ajustada e faço um ponto baixo. Após o ponto baixo, aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. Tem que cuidar porque fica um pontinho aqui do ladinho da onde foi prendido a argola. Então, aqui eu vou fazer um total de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Então, fiz 5 pontos baixos, vou pegar a argola e vou prender. Então, eu passo com a agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo no próximo ponto. Agora, eu faço 6 pontos baixos. Mas eu vou fazer 4 pontos baixos primeiro. E para formar os 6 pontos, eu vou fazer um aumento, que daí vou ficar aqui com 6 pontos, tá? Então, temos 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu fiz o aumento. Então, eu fiquei com 6 pontos. E vou prender a minha argolinha.
Então, aqui no começo eu começo com 5, nos demais eu vou fazer com 6, tá? Uma hora eu vou fazer com 6 igual eu fiz aqui, com o aumento, né? E depois eu vou fazer 6, um pontinho em cada ponto. Aí, vou ter outra alteração aqui, nessa argola aqui, tá? Que é mais ou menos no meio aqui da peça, ó, na mesma direção que eu tô aqui, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai continuar aprendendo dessa maneira. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos com aumento, agora eu prendi a argola, agora eu vou fazer 6 pontos baixos sem aumento antes de prender a argola. Então, fiz 6 pontos baixos, pego a minha argola e prendo ela aqui. Agora, eu preciso fazer 6 pontos baixos, só que com aumento. Então, eu faço 4 pontos baixos. E no quinto ponto, eu faço o aumento. Assim, fico com 6 pontos baixos também aqui, pra prender a argola novamente, tá? Porque nessa carreira, a gente tem que fazer aumento pra não repuxar muito a nossa peça. Aí, venho aqui e prendo a minha argola. Então, ela vai ficando assim. Como aqui a gente fez 6 pontos baixos, mas com o aumento, agora a gente faz 6 pontos baixos novamente para prender a próxima argola, um ponto em cada ponto. 3, 4, 5 e 6. E prendo a argola no próximo ponto. Aqui, sempre vai ser 6 pontos, tá? Aí, no próximo, você prende com ponto baixo. Em todas elas, faz 6 e prende no próximo. 6 e prende no próximo, tá? Nunca volta no mesmo ponto para prender a argola. Então, como aqui eu fiz 6 pontos baixos sem o aumento, e aqui eu fiz com o aumento, então, aqui eu faço 6 sem aumento, né? Na verdade, aqui eu fiz, desculpe, 4 pontos baixos e o aumento, que nos deu 6 pontos, né? Depois, na próxima, eu fiz 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, então, a gente tem que fazer 4 pontos baixos. E o aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Pra prender a próxima argola aqui, no próximo ponto, tá? Então, você vai seguir prendendo assim. Aqui, eu vou prender mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender mais 6 argolas, tá? E na 7ª, eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer pra prender essa daqui, pra fechar certinho a nossa carreira depois, tá? Que a gente vai ter uma adaptação ali. Então, você segue prendendo sempre dessa maneira, que eu já vim explicando, tá? Faz 4 pontos baixos, um aumento e prende a argola no próximo ponto. Aí, faz 6 pontos baixos, um em cada ponto e prende a argola no próximo. Aí, para prender a próxima, você faz 4 pontos baixos e um aumento e prende com ponto baixo na próxima, tá bom? Você vai intercalando esses dois jeitos de fazer aqui os 6 pontos baixos para prender a argola, ok? Então, vou fazer aqui, eu vou continuar prendendo aqui essas 6 argolas. Quando chegar aqui na 7ª, eu volto para fazer junto com vocês. Então, cheguei aqui onde tá meu marcador. E eu prendi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 argolas, tá? Aí, eu vou fazer uma modificação aqui agora. Caso a tua peça, ó, ela fique virando assim pra cima, é só você dar uma leve esticadinha na peça, ok? Que ela se assenta, aqui no meu caso, tá? Não é, se você precisar esticar demais a peça, abrir muitos pontos, é que a tua peça tá precisando de mais pontos daí. Aí, você vai ter que colocar mais aumentos na sua peça
e depois você vai ter que adaptar aqui para dar certo para você prender as argolinhas, tá? Eu aqui no meu caso, eu tive que fazer e desmanchar várias vezes porque não tava dando certo, então não é fácil produzir uma peça, né? Então, e depois ainda trazer aqui para vocês de forma clara que vocês entendam, que vocês também consigam fazer, tá? Então, caso sua peça aí precisou de mais pontos do que eu ensinei aqui no vídeo, aí você vai ter que adaptar para prender aqui as argolinhas, que você consiga prender, né, de forma uniforme aí todas as argolinhas, ok? Se você conseguir fazer igualzinho a minha, eu tô explicando aqui melhor, né, que daí você não precisa ter esse trabalho depois de fazer essa adaptação aqui nas argolinhas para prender, tá bom? Então, aqui, ó, vim fazendo 6 pontos baixos sem colocar o aumento, né? Só ponto sobre ponto e prendia no próximo. E aqui eu fiz 6 pontos baixos, só que daí com o aumento. Então, tem 4 pontos baixos e o aumento. Então, aqui nessa argola, eu vou fazer uma modificação. Eu vou colocar só 5 pontos baixos, um em cada ponto, e aí eu já vou prender, tá? Porque eu não tenho a quantidade suficiente de pontos para continuar fazendo a mesma repetição que eu já vinha fazendo aqui atrás, tá? Então, como aqui foi com aumento e aqui tá sem aumento, então agora eu faço 6 pontos baixos com o aumento. Então, faço 4 pontos baixos. E no quinto ponto, eu faço o aumento. E pego a argola e prendo. E agora, o próximo, 6 pontos baixos, eu tenho que fazer sem o aumento, porque aqui eu fiz com o aumento. Então, fiz 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, e vou prender a argola, tá? Agora, você vai continuar até o final da carreira fazendo a mesma sequência aqui, tá? De 6 pontos baixos. 4 pontos baixos no aumento e prende no próximo. 6 pontos baixos, um em cada ponto e prende no próximo. Depois, você faz 4 pontos baixos no aumento e prende a argola no próximo, tá? Então, segue a mesma sequência que eu já vim explicando aqui do início, tá bom? A adaptação mesmo foi só aqui com 5 pontos baixos. E no início aqui é onde a gente começou com 5 pontos baixos, tá bom? Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, já prendi aqui todas as argolas. Só ficou uma aqui pra prender, que eu vou prender aqui junto com vocês, tá? Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos com aumento. E fiz 6 pontos baixos sem aumento. Um em cada ponto. E aqui eu prendo a minha última argola. E aqui eu faço 5 pontos baixos. E mais um no mesmo ponto, que vai ficar meus 4 pontos baixos e o aumento, tá? Finalizando assim a carreira. Aqui as argolinhas já fica mais para um lado que para o outro, aí vai só você ir acertando elas, ó, para elas ficar com a divisão mais ou menos no meio aqui, tá bom? E aqui fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Então, a gente vai fazer as argolinhas agora para fazer o bico, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 4 correntes. Vou pular 3 pontos de base e vou prender com ponto baixo no próximo. 4 correntes. Vou pular 3 pontos de base e um ponto baixo no próximo.
4 correntes, pula 3 pontos de base e um ponto baixo no próximo. Então, você vai seguir fazendo essa argolinha por toda a volta da peça, tá? Eu vou fazer minhas argolinhas aqui, caso eu tenha que adaptar em algum lugar, para dar certo aqui a quantidade de argolinhas pro bico, eu volto mostrando para vocês aonde que eu tive que fazer essa adaptação, tá? Então, para dar certo aqui minhas argolinhas pro bico, de argolinhas múltiplas de 3, para fechar certo o bico, então eu tive que adaptar em 2 lugares, tá? Então, aqui, ó. Eu pulei só 2 pontos, em vez de 3, igual vim pulando nas outras argolinhas. E fiz 4 correntes normalmente, tá? Só pulei 2. Nas demais, vim pulando 3 e fazendo 4 correntes. E aqui no final, daí eu deixei também para pular 2. E vou terminar aqui minha carreira com 3 pontos baixos, tá? Pulando 3. Então, aqui eu faço 4 correntes. E termino aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com 42 argolinhas, tá bom? Você precisa ficar aí também com um número de argolinhas que sejam múltiplo de 3, ok? Então, agora aqui dentro, eu vou entrar dentro da argola, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. E vou colocar aqui dentro mais 9 pontos altos. Ficando aqui, então, com as 2 correntes com ponto baixo, as 2 correntes iniciais com 10. 3, 6, 9, 10. Aí, vem na próxima argola e prende com ponto baixo. 4 correntes. Vem na próxima e prende com ponto baixo. Então, aqui ficamos com 10 pontos altos e uma argola de 4 correntes. Agora, a gente repete 10 pontos altos na próxima. Então, feito 10 pontos altos, vem aqui na próxima argola e faz um ponto baixo. 4 correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Então, ficou aqui com 10 pontos altos e uma argola, você repete os 10 pontos altos. Então, você vai fazer essa repetição até o final da carreira, fazendo 10 pontos altos e uma argola, 10 pontos altos e uma argolinha de 4 correntes. Por isso que a gente precisa de múltiplo de 3, ó, porque a gente ocupa para fazer um desenho aqui, ó, para começar a repetir o outro, de 3 argolas, ó. Então, tem uma argola para 10 pontos, uma argola que prendeu com ponto baixo e outra argola que prendeu com ponto baixo. Então, temos 1, 2, 3, aí começa o desenho de novo, ó. Daí, 1, 2, 3 e começa de novo o desenho. Por isso, precisa ser múltiplo de 3 para fechar certinho. Então, vou continuar fazendo essa repetição até o final da carreira e volto pra gente dar continuidade. Então, contornei toda a minha peça fazendo aquela mesma repetição. Fiz 3 correntes, prendi com ponto baixo e fechei minha carreira com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. Agora, eu subo 4 correntes. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo. Então, você vai fazer aqui 10 pontos altos separados por uma correntinha. Então, fica assim.
Agora, você vem e prende na próxima argola com um ponto baixo. Laça o fio, vai vir aqui no próximo ponto, no próximo bloco aqui de 10 pontos altos, e vai repetir 10 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, prende com ponto baixo na próxima argola. E vem aqui no primeiro ponto dos 10 e repete tudo de novo, 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. 1, 2, 3, deixando uma correntinha de espaço. E vou cortar meu fio, que eu vou usar agora o fio encanto, tá? Caso você queira continuar seu bico aí com a mesma cor, aí não precisa cortar o fio. Então, aqui pra arrematar, vou puxar esse fio lá pra trás. Vou caminhar com ele aqui entre os pontos. Vou trazer ele aqui pra baixo, ó, pra mim arrematar nesse lugar aqui, entre meio esses 10 pontos, que daí ele fica mais escondido, fica aparecendo menos aqui o nosso arremate. Então, aqui eu vou pegar um fiozinho da correntinha lá embaixo. Vou abrir esse fio aqui em duas partes, puxo uma parte dele por dentro da correntinha, e aqui eu faço 3 nós. Três nozinhos, escondo essa ponta aqui mais um pouco. Então, meus arremates sempre eu tento fazer dessa maneira para que não fique muito aparente depois, né? Não aparece o nó, olha, não aparece aqui aonde a gente arrematou, fica bem bacana. E corta esse restante aqui. Então, agora eu vou voltar com o fio dourado. Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Vou vir aqui em qualquer lugar da minha peça, desse bloco de 10 pontos. Vou entrar aqui por trás, ó, do primeiro ponto alto. Vou passar por cima dele com a agulha e vou vir aqui atrás, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas pra formar o picô. Na verdade, eu vou fazer 4, tá? Então, um ponto baixo, 4 correntes. Aí, volto aqui no ponto baixo, pego 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, por trás. E saio por cima dele e saio lá atrás. E aqui, prendo com ponto baixo. 4 correntes. Volto no ponto baixo e fecho aqui meu picô com um ponto baixo. Prendo com ponto baixo no próximo ponto. Então, eu vou fazer esses picôzinhos por trás da peça, tá? Eles vão ficar lá por trás. E vai ficar com esse detalhe em cru aqui na frente e
com um detalhezinho dourado aqui também aparecendo. Então, fica bem bonito, bem delicadinho. Fica super bacana. Então, vou continuar repetindo esses picôs por todos esses pontos, tá? Então, fiz aqui, ó, deu no total 9 picôs, tá bom? Temos 10 pontos, mas eles ficam com 9. Porque no último aqui, a gente prende ele só com ponto baixo e não faz outro picô. Então, ele fica com 9 picôs. Olha que lindo que fica e delicadinho. Então, feito aqui os 9 picôs de 4 correntinhas, você vai laçar o fio, vai descer aqui embaixo, ó, nesse ponto baixo que a gente fez as argolas. Vamos fazer aqui um ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto alto por trás. Tem que cuidar para não confundir essa corrente, essa argolinha de corrente como um ponto, tá? Então, você tem que vir aqui no ponto alto, por trás, passar por cima e sair lá atrás. E começar de novo, ó. Faz um ponto baixo, 4 correntes. E um ponto baixo no ponto baixo, prendendo o picô. E um ponto baixo no próximo ponto alto. 4 correntes. Prende com ponto baixo no ponto baixo. E um ponto baixo no ponto alto. Então, você vai fazer a mesma sequência de novo aqui, ó. Vai fazer 9 pontos picôs. Aí, você faz um ponto alto no ponto baixo, que fica entre meio aqui os dois blocos de 10 pontos, ok? Então, faz aqui 9 picôs. Chegando aqui no ponto baixo, daí, você não faz nada no ponto baixo, porque daí você vai fazer o ponto alto no ponto baixo, que fica bem na direção desse ponto baixo, ok? Fica bem no meio, entre meio aqui, né, os dois blocos. Então, você vai fazer essa repetição até o final da carreira, ok? Chegando no final da carreira, você vai fazer o último ponto alto aqui. Vai prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E vai arrematar aqui uma pontinha com a outra, tá? Vai fazer o nó. Eu volto com vocês pra gente arrematar esse fiozinho aqui junto, tá? Quando tem as duas pontinhas pra gente unir. Então, vou fazer essa repetição por toda a volta e volto com vocês. Então, já contornei aqui toda a peça, então, com o biquinho. O avesso fica assim, ó. E eu dei uma passada na peça para que os pontos se assentassem, tá? Passei pelo lado avesso. Coloquei um tecido em cima aqui, ó, e passei com ferro a vapor, evitando de passar aqui onde tem o fio em canto, tá? Pra não ter perigo de estragar aqui nossa peça, ok? Para que os pontos fiquem bem assentados, como a gente tem duas camadas aqui, né, de pontos, então, é bom dar uma passada aí, mas passe com muito cuidado, tá, gente? Pra não queimar a peça. Sempre pelo lado avesso da peça, ok? Que daí depois a peça fica super retinha, super bonita, tá bom? Então, aqui, pra arrematar, as duas pontinhas, eu fiz um ponto baixíssimo, vou fazer aqui de novo. Então, fiz aqui o ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha. Deixei um fiozinho maior também pra conseguir arrematar. E aqui pelo lado avesso, eu vou juntar essas duas pontinhas. Caminhar aqui por esse ponto. Vou dar uma puxadinha aqui, tanto na ponta do início da carreira como do final.
Caminhar mais um pouquinho. Nunca arrematar muito próximo aonde você acabou a carreira, tá? Tenta trazer um pouco pra frente, pra não ter perigo. Então, vou arrematar aqui, eu vou pegar um fiozinho aqui atrás do picô. Vou puxar uma das pontas e vou amarrar. Vou fazer 3 nós. Aperta bem. Aqui eu vou cortar, não vou cortar muito rente, tá? Essa ponta, tem que deixar uma pontinha. E vou pingar cola. Então, é só pingar cola em cima do nozinho, aqui na pontinha. Vai apertando aqui com a pontinha mesmo da cola, ó, a cola no fio, tá? Muito importante colar, gente. Só amarrar, ele vai soltar. É bom que melhor ter aqui uma marcação de cola do que, né, você vender essa peça e a cliente for lá, vai desmanchar o trabalho. Então, aqui só esperar secar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com outro remate que eu mostrei pra vocês. Conforme vai secando, eu vou achatando essa cola aqui, pra que ela fique menos aparente, tá? Então, vou esperar secar e já volto. Então, assim, eu finalizo a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado aí da peça, que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam fazer, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu venho e respondo, ok? Sempre procuro responder aí todo mundo. Se acaso não respondi sua dúvida, o seu comentário, é porque talvez não tenha conseguido ainda responder, tá bom? Mas qualquer dúvida, só deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo. Então, gente, espero realmente que vocês tenham gostado. Eu fiquei apaixonada nessa peça. Acho que ficou uma peça super bonita, né? Super luxuosa. Então, vai ser um ótimo produto aí pra vocês terem no mostruário de vocês, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanharem mais essa aula e até uma próxima.